Oi, pessoal, estamos aqui novamente com a continuação da aula de carcinogênese. A gente falou na aula anterior sobre epidemiologia e agora vamos continuar o assunto de neoplasias, que seria ainda a parte da segunda aula de neoplasias, o estudo da carcinogênese, tá? Então, nesse estudo nós vamos falar alguns assuntos que estão mais relacionados com a parte molecular dos cânceres, né, das neoplasias. Como é que se desenvolve, qual é o primeiro passo de uma célula para ela se transformar numa célula maligna, né? Como a neoplasia se desenvolve a partir daí, como é que ela chega àquela condição de invasão, de metastatizar, o que leva a célula maligna a produzir tudo isso. Vamos lá. Só eu botar o apontador. Pronto. A carcinogênese, então, ela começa numa única célula, que seria uma célula que sofreu uma lesão genética não letal. Essa célula pode ser uma célula epitelial, uma célula mesenquimal, uma célula que esteja ainda no processo de diferenciação celular, de maturação, ou até mesmo uma célula que esteja em uma daquelas condições pré-neoplásicas dentro de um processo inflamatório, cicatricial, hiperplásico, né? Então, imaginemos que essa célula ela sofreu um dano no seu DNA, né? Um pequeno defeito que ele é permanente, ele sozinho não vai conseguir evoluir para um câncer, mas ele abre uma porta, abre o início do processo de evolução para uma célula neoplásica, tá? Então essa célula ela começa a ter essa lesão genética não letal e a partir daí ela adquire outras lesões, outras alterações genéticas e ocorre a expansão clonal dessa célula chamada agora de progenitora ou célula-mãe, né? Ela sofre esse dano genético, ela não entra nem em senescência, nem em morte celular, ou seja, ela não é submetida aos controles aos mecanismos de reparo do DNA, aos mecanismos de controle do ciclo celular, e ela evolui para um processo de proliferação celular e ela começa a produzir sua prole, né? Células filhas idênticas à célula mãe. Por isso é que as neoplasias são constituídas por grupos de células que tiveram uma origem em uma única célula mãe, ou seja, elas têm a mesma origem, são monoclonais, tá? E a partir daí, então, nessa fase ainda bem inicial do tumor, essas células proliferadas, que têm poucas mutações, mas elas conseguem já ser autônomas no sentido de proliferação celular, elas começam a adquirir mais mutações dos chamados genes de regulação normal do nosso controle do crescimento e diferenciação celular. Então, a partir daí, já está numa fase irreversível, né? Essa fase quando começam a ocorrer essas mutações. Aqui nesse outro slide, vocês vejam que é a mesma coisa, né? Que eu estava falando. Você tem a célula normal, né? O início da mutação, ela passa a ter uma indução ou uma lesão não letal, que pode ser produzida por um carcinógeno, por o HPV, pelo vírus de Epstein-Barr, por um carcinógeno químico, por um carcinógeno, por um efeito radioativo, qualquer coisa que favoreça a uma mutação genética não letal, né?
ela afeta a integridade do genoma e, com isso, ela permite a mutações adicionais, que são chamadas mutações genéticas condutoras do genoma, né? E a partir daí, essa célula vai e se transforma numa primeira célula cancerosa, na célula-mãe. Ou seja, existe uma etapa que começa com a mutação, com a lesão genética não letal, até ela se transformar em uma célula cancerosa propriamente dita. Só a partir daí, então, é que ela tem capacidade de se proliferar e criar subclones, ou melhor dizendo, criar as células filhas, tá? E a partir daí, então, ela vai produzir os subclones quando a neoplasia estiver mais adulta. Então, nós temos novamente a célula normal e a sua evolução até chegar à primeira célula cancerosa, né? Essas frases aqui de baixo, elas dizem respeito às células tronco e o fenótipo que permite as mutações até a transformação na célula cancerosa, ou seja, são fases celulares pré-célula cancerosa, né? Isso aqui ainda não é bem evidenciado, existem várias pesquisas, principalmente com relação às células tronco, que diz respeito à sua capacidade de iniciar a transformação maligna, ou seja, as células iniciadoras do tumor, e que vão depois evoluir, progredir para uma célula propriamente dita, né? Então, aqui embaixo você tem toda a evolução do câncer até chegar finalmente nessa evolução genética, que nada mais é do que a aquisição de mutações adicionais. E com isso a neoplasia maligna ela adquire mais consistência, ela adquire mais maturidade e ela passa a formar essa massa de células chamada de massa heterogênea, ou seja, aquela célula única no início do câncer, na sua fase microscópica, que se proliferou e gerou células filhas, ela só tem o objetivo de se proliferarem. Depois, quando a neoplasia ela adquire uma massa de células mínima, né, para a sua sobrevivência, então as células neoplásicas elas começam a adquirir propriedades mais agressivas, como de invasão, metastatização, né? Manutenção da antigenicidade do tumor, ou melhor dizendo, manutenção de características que evitem, né, a resposta imunológica do hospedeiro. A sobrevivência dessas células depende também da presença de vasos sanguíneos, né? Tudo isso está relacionado com esses subclones, que a gente vai ver posteriormente melhor. Vamos lá. Então, com isso, foi detectado, foi evidenciado através de pesquisas que vários genes envolvidos na regulação do funcionamento celular, eles estão mutados no processo de carcinogênese, né? Então, nós temos os genes que são promotores do crescimento, os proto-oncogenes, né? Que sua variante neoplásica seria os oncogenes, os genes supressores do crescimento celular, os genes que regulam a morte celular programada, a apoptose, tanto inibindo como promovendo essa morte celular, e os genes envolvidos no reparo do DNA, que nós já falamos lá na herança genética, né? Nas doenças genéticas que estão relacionadas com a predisposição ao câncer. Então, essas 4 classes de genes sofrem mutações e dão uma gama, uma variedade muito grande de mutações genéticas dentro de uma mesma neoplasia, e nós vamos ver que em vários tipos de neoplasias elas funcionam como uma assinatura genética daquele tipo de tumor. E hoje em dia, cada vez mais está se estudando a relação desses genes com
determinados medicamentos específicos para aquele tumor, tá certo? A gente vai ver isso no final de todas as aulas, no final do curso. Então, nós temos aqui os oncogenes, que seria a forma ou alelo mutante dos protocongenes. Eles são dominantes e sempre vão promover na célula neoplásica um ganho de função ou uma função nova. Ou seja, ou eles vão aumentar aquela função celular, vão exacerbar aquela função celular, ou então eles com isso, eles vão promover, né, um maior crescimento, uma maior proliferação celulares. Então, esses oncogenes, eles são muito importantes no papel da carcinogênese, da agressividade tumoral, né? Os genes supressores tumorais eles fazem justamente o contrário. O seu papel é de diminuir a função dos protoncogenes, né? Ou seja, eles servem como um mecanismo de controle inibitório. No caso das neoplasias, esses genes eles vão estar deletados ou suprimidos, né, a sua função. Então, as mutações genéticas que vão ocorrer nesses genes, elas têm a função de diminuir a sua função, a sua atividade ou até mesmo anular a sua função, né? Tem um papel na recessivo na gênese tumoral, né? Os genes da apoptose também podem se comportar tanto como genes oncogenes, protocongenes ou genes supressores, ou seja, eles podem ter um papel recessivo de diminuição da função nas células neoplásicas, ou seja, promovendo a apoptose, mantendo a apoptose, ou então eles podem ter um papel de evitar inibir a apoptose. Lógico que nos genes da apoptose, os genes que estão relacionados, que são antiapoptóticos, eles vão estar com suas funções exacerbadas, né? Porque não a célula neoplásica, ela não quer promover, ela não quer nenhum mecanismo que regule e favoreça a apoptose. Ela quer mecanismos que inibam essa apoptose. E os genes de reparo do DNA, eles vão estar também com mutações bastante severas, né? Com perda da função e o que caracteriza o chamado fenótipo mutante, tá? Esses genes eles são geralmente os últimos a sofrerem mutações, né? As mutações são adquiridas inicialmente nos protocongenes, nos genes supressores e, por último, elas afetam esse grupo de genes de reparo do DNA. Então, aqui nós temos, na carcinogênese, um processo que apresenta múltiplas etapas, tanto a nível genético quanto a nível fenotípico. E essas etapas estão diretamente relacionadas com o processo de progressão tumoral, né? As neoplasias adultas, elas se caracterizam por apresentarem vários grupos celulares com funções distintas, ou seja, elas são heterogêneas, né? Elas surgem lá no início microscópico, lá na sua fase precursora, como uma única célula, né? Uma célula mãe gerando células filhas idênticas. Quando essa neoplasia ela adquire forma, quando ela está, digamos assim, amadurecida, adulta, então você vai observar que na sua constituição nós vamos ter a presença de vários grupos celulares, que isso nada mais do que a progressão tumoral. Então, a progressão seria mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? Vocês vejam que aqui nós temos na base um epitélio escamoso, né? Com a progressão neoplásica desde a infecção viral ou a iniciação tumoral. Uma única célula sofre um mecanismo de lesão não letal e há uma lesão no seu DNA. Com o passar do tempo, essa célula adquire novas mutações, que são aquelas mutações condutoras, né? Aqui você já tem a formação da célula-tronco nesse pool de células malignas ou de células pré-malignas, e aí elas começam a se proliferar ainda
dentro da matriz, ou melhor dizendo, ainda dentro do epitélio intraepitelial. Com o passar do tempo, essas células vão sofrendo mais mutações. Vocês vejam que elas adquirem, aqui está demonstrado por uma cor mais escura, mais alaranjada, né? E elas vão assumindo, né, um papel cada vez mais de crescimento celular dentro desse epitélio. E elas vão substituindo progressivamente esse epitélio até elas atingirem todas as camadas, né? Que aí é o carcinoma in situ. Com o passar do tempo, essa célula já está numa fase mais avançada de progressão, isso alguns anos depois, né? Daqui até aqui, isso não é um processo rápido, é um processo muito lento, e ela então passa a invadir a membrana basal e com isso ela se torna um carcinoma invasivo. Então, nessa fase de progressão, então as células já têm aquela heterogeneidade, já têm subclones agressivos que são capazes de adquirirem essa capacidade, essa propriedade de invadir o estroma. Aqui embaixo nós estamos vendo, que nós vamos falar ainda sobre isso, vários mecanismos da resposta inflamatória, da resposta imune e da resposta adquirida. Linfócitos B e T, anticorpos, células NK, macrófagos, todos eles fazem parte dessa resposta crônica, né, do hospedeiro às neoplasias. Mas muitas vezes essas respostas não são eficazes. Aqui, nessa imagem, então, nós podemos verificar esse espectro, né, do que seria o fenótipo maligno. Quais são as características, né, que levam a uma neoplasia ser caracterizada ou ser denominada como maligna? O que leva a uma neoplasia, já na sua fase final de progressão, a ter o fenótipo maligno, o fenótipo agressivo? Aqui nós temos, desse canto, a capacidade de invadir e metastatizar, né? A capacidade de induzir inflamação, né? Essa indutora, essa resposta inflamatória, ela está relacionada com aquela resposta que está presente em algumas neoplasias, né? E ela pode promover o crescimento neoplásico, ela pode induzir o crescimento neoplásico, favorecer esse crescimento. Aqui nós temos a imortalidade replicativa, ou seja, as células elas se tornam autônomas e elas conseguem entrar num estado de imortalidade, ou seja, elas não têm aquela fase de senescência celular ou de morte celular. Essa imortalidade replicativa ela se dá principalmente na mutação da enzima telomerase, do gene da telomerase, que é responsável por esse controle, né, da replicação e da imortalidade celular. Aqui nessa outra propriedade, evasão dos supressores do crescimento, que é justamente os genes supressores do crescimento celular. A neoplasia ela tem capacidade de fugir, né, desses genes supressores através da mutação genética desses genes, né? Ela causa a inibição desses genes e assim ela evade, ela foge da ação deles. Também nós temos o escape da resposta imune, né? Isso nós vamos estudar também. A resposta imunológica do hospedeiro, muitas vezes, ela é eficaz na fase inicial, né? Muitas vezes ela consegue controlar a proliferação celular, mas quando a neoplasia atinge uma fase mais adulta, ela consegue fugir, escapar dessa resposta imunológica através de características, né, que são adquiridas com a progressão tumoral. Ela tem um processo de sinalização proliferativa sustentável, ou seja, os genes promotores do crescimento celular mutados, produzindo sinalização extracelular, intracelular, de uma maneira exagerada, de uma maneira potencializada, que permite que a célula ela cresça, progrida, se prolifere cada vez mais.
Essa desregulagem da energética celular é o que nós chamamos de efeito Warburg, que é um efeito que é muito estudado recentemente, que refere à capacidade da célula neoplásica num meio rico, ou melhor, num meio com baixa concentração de oxigênio, ela consegue sobreviver e, através dos metabólitos que são produzidos pela quebra do oxigênio ou pela quebra da glicose, ela consegue retirar substrato para a construção celular, né? Então, essa desregulagem genética celular é uma propriedade vantajosa para a célula neoplásica, porque na célula normal ela não sobrevive em um meio ácido, em um meio de hipóxia, enquanto que a célula maligna ela consegue sobreviver. A resistência à morte celular, que tem relação com essa imortalidade, né, da enzima, a perda da enzima telomerase, né, ela inibe também a ação do P53, que tem relação com a morte celular, que é o guardião do genoma. O gene P53 controla, né, essa morte celular e também tem relação com a mutação nos genes pró-apoptóticos, que induzem, né, a morte celular programada. Tá? Então, são vários mecanismos agindo, favorecendo, vocês vejam, a progressão, a evolução dessa célula. A indução da angiogênese, né, que é muito característica das neoplasias, você tem a formação de novos vasos sanguíneos, esses vasos são anômalos e são induzidos por propriedades dessas células malignas, elas induzem, promovem a proliferação vascular a partir de mecanismos do hospedeiro e a instabilidade genômica, ou seja, o genoma da célula maligna ele é instável e está sempre adquirindo cada vez mais mutações no seu genoma. Tá? Então, nós temos aqui o fenótipo maligno, nós temos autossuficiências em sinais de crescimento, a insensibilidade aos sinais inibidores do crescimento celular, a angiogênese mantida com metabolismo celular alterado, a capacidade de invasão e metástase, a instabilidade genômica e a evasão da resposta imune do hospedeiro. Nós vamos dar mais atenção à angiogênese, a capacidade de invasão e metástase e evasão da resposta imune. Tá? Se nós falarmos de cada item desse, nós vamos prolongar a aula e ela vai ficar com bastante informação para vocês. Aqui seria o mais importante. Tá? Vamos lá. Então, só para a gente lembrar os fatores de crescimento, né? As oncoproteínas, elas vão provocar uma maior replicação tanto do DNA quanto dos componentes celulares na célula maligna, na célula neoplásica, né? Esses fatores de crescimento são dos mais variados, né? Componentes do ciclo celular, fatores de transcrição, né? E aqui é importante a gente falar sobre o HER2, né? O HER2-neu é um fator de crescimento celular presente, né, na superfície das células epiteliais, ele funciona como um receptor, e nas células malignas de alguns tipos de cânceres, como por exemplo o câncer de mama, esse fator de crescimento ele encontra-se hiperexpresso. Na verdade, ele é um receptor para o fator de crescimento. Então, essa hiperexpressão e amplificação ela pode ocorrer em até 25% dos cânceres de mama. E quando ela é detectada por exames de imunistoquímica ou exames de biologia molecular, você tem um fator que é um preditor de mau prognóstico. Ou seja, aquelas pacientes que apresentam a hiperexpressão dessa proteína, né, detectada por marcadores imunistoquímicos ou por exames de biologia molecular, essa proteína hiperexpressa ela
é um preditor de mau prognóstico. Isso significa que essa paciente que tem esse HER2 hiperexpresso, ela terá um câncer mais agressivo, com maior capacidade de metástase e com maior capacidade de recorrência. Então, ela vai ser orientada a tomar uma medicação específica para pacientes com hiperexpressão do HER2. Tá? Aqui nós temos a instabilidade dos sinais inibidores do crescimento. É importante a gente reconhecer que existem dois genes que regulam o ciclo celular, o RB, a proteína do retinoblastoma, e o P53. Eles controlam o ciclo celular e finalizam o processo proliferativo. Né? A proteína do RB, do retinoblastoma, ela é o protótipo do estudo dos tumores, porque foi o primeiro gene supressor descoberto. Né? É um gene supressor tumoral e ele foi descoberto quando estava estudando lá o retinoblastoma. Eles apresentam esse gene um efeito na fase G1 para a fase S do ciclo celular e também tem um efeito importante no processo de diferenciação celular. A proteína do gene P53 ela vai ter uma amplitude maior de funções, né? Ela é chamada de guardião do genoma e ela controla desde os mecanismos de apoptose aos mecanismos de envelhecimento celular, senescência celular, reparo e também controla o ciclo celular. Então, ela é uma proteína que ela é muito utilizada quando a célula apresenta algum defeito, né? Ou no ciclo celular, ou quando o seu DNA está com algum defeito, e ela vai tentar consertar, ela vai induzir o conserto, o reparo desse DNA alterado, ela para a célula no ciclo naquela fase exata em que há necessidade de checagem, e quando é encontrado esse defeito, ela retira a célula do ciclo celular, tenta reparar, se ela não conseguir, então ela envia a célula para o envelhecimento ou induz a apoptose celular. Então vocês vejam que ela é muito importante e por isso é que ela é chamada de guardião do genoma. Então, o P53, na carcinogênese, ele está inibido a sua função, porque são todas funções que a neoplasia não quer. As células neoplásicas não querem nem envelhecimento, nem que haja parada do ciclo celular, e nem tampouco que haja reparo ou indução da apoptose. Aqui nessa figurinha nós temos a célula normal, a célula que ocorreu perda ou mutação do P53, e vocês vejam que ela adquire mutações adicionais e se transforma no tumor maligno, tá? Essa massa de células neoplásicas, né, feias aqui com núcleos aumentados. Nos tecidos normais, nos tecidos não neoplásicos, quando você tem qualquer uma dessas alterações, né, quando o P53 ele começa a se acumular após um estímulo oncogênico, por exemplo, como a hipóxia, um processo inflamatório, né? E você tem uma maior predisposição que as células se transformem ou ocorram defeitos nas suas funções, né? Principalmente no ciclo celular, o P53 entra em ação, induzindo a apoptose, induzindo o reparo do DNA ou enviando a célula para uma fase de senescência. Tá? Então, ele é muito importante e a sua utilização nas células é muito restrita, né? Muito controlada. Então, vamos lá. Nós vamos passar um pouquinho do tempo, mas a gente termina essa fase até a parte de metástase. As células malignas elas desenvolvem uma angiogênese, né, através de mecanismos de estímulo, né, através da ação do VEGF, né, induzindo a hipóxia e a liberação de citocinas angiogênicas. Ela inibe a ação do P53. O P53 tem uma função de inibição da angiogênese.
E com isso nós vamos ter a produção de vasos anômalos, de vasos mais permeáveis, com conexões alteradas. Ou seja, os vasos que são formados para nutrir as neoplasias, muitas vezes esses vasos são defeituosos, né? Então eles podem até mesmo induzir a trombose e necrose tumoral, tá? E você vai encontrar áreas de necrose coagulativa dentro do tumor, mas isso não indica, não permite que o tumor pare de crescer, ou tampouco o tumor, isso iniba o crescimento neoplásico. Não. As células elas continuam a se proliferar e nós sabemos que mesmo numa fase de hipóxia severa, as células neoplásicas utilizam a energia através da glicólise aeróbica, né, que é o efeito Warburg que eu falei para vocês. Essa glicólise ela vai dar menos energia do que a energia gerada em ambientes ricos em oxigênio, né, através da adenosina trifosfato. Essa glicólise aeróbica ela vai permitir que as células sobrevivam nesse meio hipóxico, né? Mas elas conseguem também retirar dessa glicólise substrato para a construção de novos elementos celulares, né? Substrato para a construção das membranas celulares, né? Das organelas celulares. Então, essa glicólise aeróbica ela tem também uma função muito importante na construção celular, tá? Mas elas podem conviver juntas, tanto as áreas de normóxia ou de concentração normal de oxigênio, aonde você tem uma irrigação sanguínea satisfatória, e também áreas de hipóxia vão conviver dentro da mesma neoplasia. Isso é muito característico daqueles tumores mais agressivos, dos tumores que têm um grau de diferenciação menor, né? E tem uma maior quantidade de mutações. Aqui nessa imagem, nós estamos vendo a formação da angiogênese, né? Vocês vejam que a massa de células tumorais ela já adquiriu uma massa considerável e os vasos sanguíneos eles já estão permeando, infiltrando essa massa de células para irrigar essas células tumorais. E eles são provenientes de vasos pré-existentes, né? Então, as próprias células tumorais, elas induzem a proliferação vascular, né? Elas utilizam esses mecanismos do hospedeiro para que ela possa ser nutrida. Aqui nessa outra imagem, nós estamos vendo a transformação da massa de células em anos, né? Vocês vejam que aqui é apenas uma célula transformada, ela consegue proliferar até um determinado limite, né? Sem a necessidade de vasos, ou seja, é um nódulo avascular e a nutrição é feita por osmose, mas quando ela atinge um tamanho determinado, ela começa a induzir a proliferação de vasos para dentro do tumor para vascularizar e irrigar as células tumorais, ou seja, fornecer oxigênio a essas células. E, numa fase mais avançada, alguns anos depois do surgimento da primeira célula maligna, aquele tumor ele está vascularizado e ele apresenta áreas de necrose. Isso tem relação com o índice de proliferação celular, tá? Essa proliferação celular, quanto mais rápida, quanto maior a fração de células em proliferação, maior é a chance de você encontrar na massa de células tumorais áreas de necrose coagulativa. Por quê? A proliferação ela é tão rápida que a angiogênese ela não consegue acompanhar essa proliferação e aí você tem áreas de necrose. Isso se deve ao quê? Aos tumores serem menos diferenciados, aos tumores terem uma maior capacidade de proliferação, a uma maior fração de células em proliferação, estarem em proliferação dentro da massa de células tumorais. Ou seja, você tem características de maior agressividade. Então, nós podemos dizer que aqueles tumores que apresentam
uma maior quantidade de necrose e que tem um crescimento rápido, essas neoplasias são mais agressivas, são menos diferenciadas. Aqui a implantação das células tumorais, a invasão dessas células na matriz extracelular. Né? A invasão da matriz extracelular é um processo que é dividido em etapas, né, para se tornar mais fácil de ser compreendido, né, em 4 etapas. Ela sai daquela membrana basal, ela rompe essa membrana, atinge a matriz extracelular, o colágeno intersticial, e ali ela vai adquirir uma propriedade, a célula maligna, de invadir esse colágeno e atingir um vaso sanguíneo. Então, as células que atingem o vaso sanguíneo, elas formam êmbolos, né? Que muitas vezes eles são envoltos por plaquetas e são protegidos do sistema imunológico, mas só para vocês terem uma ideia, a quantidade de êmbolos que entram na circulação sanguínea quando um tumor ele começa a invadir e metastatizar é muito grande, mas grande parte desses êmbolos são destruídos pelo nosso sistema imunológico. E uma pequena porção, talvez aqueles mais resistentes ou aqueles que têm uma maior agressividade, eles vão produzir sítios à distância, né? Então, as células extravasadas, elas vão produzir um padrão de metástase que nós já estudamos. Vamos ver agora como se dá a implantação e esse processo de invasão da matriz. Então, a matriz extracelular, quando a célula, o carcinoma in situ ainda está naquela fase inicial, né? Ele ainda não rompeu a membrana basal, ele está intraepitelial, ele ainda é uma neoplasia curável, né? Você consegue se erradicar, se você retirar toda a massa de células com margens cirúrgicas, livres, você consegue erradicar o tumor e curá-lo. Quando começa a ocorrer o processo de invasão da matriz extracelular, então essa célula ela adquire um fenótipo mais agressivo e um subclone de células malignas vai começar a agir para romper essa membrana basal e atingir um vaso sanguíneo, um nervo e para poder se disseminar, tá? Então a primeira etapa seria essa aqui. Você tem um afrouxamento das células tumorais, né? Elas estão lá no epitélio bem juntinhas e muitas vezes elas apresentam pontes, né? Que são moléculas de adesão entre elas. Quando ocorre a mutação desse fenótipo, dessas moléculas de adesão, e a perda dessas moléculas, então essas células elas ficam mais frouxas, mais soltas. E aí elas começam a adquirir características, né, que são próprias das células que vão invadir a matriz. Isso é muito comum em alguns carcinomas de mama, de cólon, onde você tem a perda da função da E-caderina, que é uma molécula de adesão importante no epitélio. A segunda etapa seria a fase de degradação da matriz extracelular, né? As células da matriz, elas apresentam, essas células malignas, elas vão liberar proteínas, elas vão liberar enzimas que vão interagir com a membrana basal e vão produzir uma modificação dessa membrana. Elas vão degradar colágeno, elas vão modificar a estrutura desse colágeno que faz parte dessa membrana basal. E muitas dessas ações são feitas por metaloproteinases, né? Que tem outras funções de angiogênese, quimiotaxia, né? Ela vai permitir a chegada, vai atrair outras células, principalmente células inflamatórias, que vão ajudar nesse processo de degradação da matriz extracelular. Então, a segunda etapa seria essa interação com a matriz extracelular, no caso, a membrana basal, né? A terceira etapa, a célula maligna ela vai inserir, através de receptores na superfície, a esses novos componentes da matriz extracelular que foram degradados e alterados a partir da ação das metaloproteinases, né?
elas vão se inserir nessa superfície alterada de maneira mais firme, né? E com isso começa o processo já de invasão da membrana basal para atingir a matriz propriamente dita. Em seguida, a última etapa, talvez a mais complexa, essas células migram, né? E elas vão atingir a matriz extracelular através de várias etapas, elas, por um mecanismo de rolamento, elas vão caminhando pela matriz extracelular, pelas fibras de colágeno, pelas fibras de fibronectina, ácido hialurônico, né? Elas caminham, logicamente que isso exige muito gasto de energia, exige uma capacidade, né, de movimentação muito grande dessas células. Vamos agora ver isso de uma forma mais didática. Então, aqui nessa primeira etapa, nós temos o afrouxamento, né? Vocês vejam que as moléculas de adesão elas vão se perdendo e essa célula que antes era unida, ela passa a ficar mais frouxa. E, a partir daí, ela começa o processo de invasão da matriz extracelular, né? Numa segunda etapa, então, ela produz várias enzimas que vão interagir com a membrana basal, elas vão clivar, vão degradar o colágeno dessa membrana basal. Na terceira etapa, então, essa matriz da membrana basal que está alterada, degradada, ela começa a sofrer aderências, né? Receptores na superfície dessas células são formados e começam a interagir com esse colágeno alterado, degradado da membrana basal. E por último, a célula ela caminha por dentro da membrana basal e atinge a matriz extracelular. Aqui nós temos vários mecanismos, né, para que isso ocorra. Fatores de crescimento, produção de substâncias que vão promover os movimentos dessa célula por dentro da matriz extracelular. Aqui uma imagem diferente. Vocês vejam a célula maligna interagindo com os receptores na membrana basal após a sua clivagem, após a sua degradação. E, numa outra fase, ela já migrando por dentro da matriz extracelular, rompendo a membrana basal. E aqui, o final, né? A célula maligna, o subclone agressivo, né? Aqui nós temos o início do câncer com a célula transformada, lá na fase precursora, microscópica, anos atrás. Ela evolui, então, para essa massa de células intraepitelial. Quando ela adquire a progressão tumoral e um subclone mais agressivo, então ela rompe essa membrana basal por aqueles mecanismos que eu acabei de falar para vocês, né? Aquelas 4 etapas. Ela vai caminhando pela matriz extracelular à procura de um vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo, ela vai também romper essa matriz, ela vai a membrana basal da parede vascular, ela também vai ter os mesmos mecanismos e atingir a luz desse vaso. E aqui ela pode ser destruída por linfócitos, né? Linfócitos T principalmente, ou ela adquirir um êmbolo, a forma de êmbolo, e migrar por dentro da corrente circulatória até atingir um sítio aonde ela vai produzir o sítio metastático, né? Então, ela, naquele sítio, ela se adere novamente à parede do vaso, migra através da parede, rompe a membrana basal e no órgão em que ela está localizada, linfonodo, fígado, pâncreas, pulmão, ela vai produzir a metástase, tá? Então, esse percurso aqui, ele é longo, né? E ele exige uma quantidade sucessivas de mutações genéticas e todas aquelas características que vocês viram do fenótipo maligno, né? Evasão do sistema imune, evasão da apoptose, controle do ciclo celular, imortalização, né? Capacidade de invasão e metástase, produção de angiogênese sustentada,
tudo isso é para chegar a esse ponto aqui que nós estamos vendo nessas duas imagens. Aqui, novamente, os vasos sanguíneos sendo formados, né? E nós vamos, por último, terminar com a evasão da defesa tumoral, que seria uma das últimas propriedades do fenótipo maligno. As células tumorais, elas produzem uma gama de antígenos, né? Glicoproteínas, produtos do oncogênese, dos genes supressores, né? Antígenos tumorais, antígenos oncofetais, ou seja, muitos desses antígenos aqui são produzidos pelas células tumorais, alguns são produzidos por vírus que estão dentro do genoma ou de proteínas virais que estão dentro do genoma das células tumorais, né? Mas todos eles vão promover uma resposta imune, que são substâncias estranhas, né? A célula maligna, ela pode produzir, por exemplo, marcadores tumorais, que são as chamadas proteínas oncofetais. O que seria isso? Essas proteínas oncofetais são substâncias normalmente produzidas durante a vida embrionária. Alguns tipos de tumores vão produzir, principalmente tumores de células germinativas, eles voltam a sintetizar essas proteínas oncofetais, que são antigênicas, promovem, estimulam a resposta imune, mas elas têm uma outra utilidade, elas funcionam como biomarcadores, né? Os pacientes que apresentam níveis elevados, por exemplo, desse tipo de tumor, eles vão ter uma clínica muito evidente. Você consegue determinar isso através de testes sanguíneos, né? Dosagem sanguínea, esse marcador tumoral, que é essa oncoproteína fetal. Quando você faz uma remoção cirúrgica do tumor, você retira aquela massa de células tumorais, né? Então, com a retirada dessa massa, nós vamos ter uma queda abrupta, né, desses marcadores, porque você não vai ter mais células para produzir. Então, os níveis séricos desse marcador caem. Com o passar do tempo, você pode ter uma evolução de um platô, mas em algum momento nós podemos ter a evolução do crescimento, do ressurgimento dos níveis elevados desse marcador, indicando que aquele tumor que foi removido sofreu recorrência, ou seja, ele voltou a produzir aquela proteína oncofetal. Então, ela serve como um mecanismo de controle do crescimento tumoral, da recorrência também, tá? Mas vamos ver como é que essa resposta imune ela ocorre. Os mecanismos que são mais conhecidos como efetores antitumorais, nós temos linfócitos CD8, células NK, natural killer, e macrófagos, ou seja, resposta imune inata e adaptativa. Nós temos também a produção de anticorpos contra as células tumorais, mas esses anticorpos não são muito eficazes na destruição dessas células. Os mais eficazes são esses três elementos celulares da resposta imunológica, tanto a adaptativa quanto a resposta imune inata. As células CD8 produzindo aquelas citotoxinas, induzindo a apoptose, né? As células NK e os macrófagos também da mesma forma. Então, nós temos uns mecanismos da vigilância imune, que nós já falamos, que estão diminuídos, não são tão eficazes, né, a imunovigilância nos pacientes imunodeprimidos e nos pacientes idosos. Os pacientes imunodeprimidos por um tratamento quimioterápico, por imunossupressão por causa de uma doença autoimune ou por causa de um transplante de órgão, né? Esses pacientes eles podem desenvolver neoplasias, né, mais agressivas por causa dessa queda da vigilância imune, tá? E os pacientes idosos, nós já falamos que eles têm um maior risco de desenvolver câncer por causa da ineficácia ou diminuição da eficácia da imunovigilância. E as células malignas, elas apresentam também mecanismos que protegem elas dessa imunovigilância, que são os mecanismos de evasão do sistema imune. Vamos ver quais são. Então, aqui nós temos
os mecanismos de evasão das neoplasias, que vão desde a criação de formas seletivas negativas de antígenos, a perda das moléculas de expressão das moléculas de histocompatibilidade, a imunossupressão e a atividade das vias ativação das vias imunorregulatórias. Com relação às formas seletivas, né, de antígeno, cada vez mais as células malignas elas vão produzindo formas ou cepas ou linhagens de células que são que têm uma capacidade de não interagir, de não serem antigênicas, ou seja, a antigenicidade dessas células, dessa linhagem de células, ela é cada vez menor. E assim você tem a produção de cada vez menor de clones imunogênicos que vão estimular a resposta imune. E a célula maligna ou a massa de células tumorais, elas vão sendo substituídas com a progressão tumoral por essas formas negativas de antígeno, né? Ou seja, a antigenicidade vai diminuindo cada vez mais na célula maligna. Há também uma perda, uma expressão ou expressão reduzida ou perda das moléculas de histocompatibilidade, né? E com isso você tem uma fuga do ataque dos linfócitos T citotóxicos. A imunossupressão também é outro mecanismo, principalmente pela produção de TGF-beta. Esse TGF-beta é um dos fatores de crescimento que promove a angiogênese, promove a produção de colágeno, de fibroblasto, mas ele, quando é produzido pelas células tumorais de forma anômala, ele suprime a resposta imunológica, ou seja, ele diminui a resposta inflamatória, ele diminui a resposta imune contra aquelas células tumorais. E por último é a ativação das vias imunorregulatórias, né? Com essa ativação você tem uma diminuição dos mecanismos coestimuladores nas células apresentadoras de antígenos. Nós sabemos que essas vias imunorregulatórias, para um antígeno ser apresentado e estimulado uma resposta imune contra esse antígeno, ele precisa ser apresentado na célula apresentadora de antígeno e dali você tem o início da resposta imune. Quando isso ocorre de forma eficaz, né, o antígeno ele é apresentado de forma eficaz e eficiente, você tem a ativação dessa via e a destruição do antígeno. Mas quando ocorre uma ineficácia nessa forma de apresentação, então aquele antígeno ele passa a sobreviver e aí ele não é destruído, não há uma resposta imunológica ineficaz. E as células malignas elas conseguem diminuir esses mecanismos de apresentação dos antígenos nas células apresentadoras com a diminuição desses mecanismos coestimuladores. Você tem a ligação do antígeno na célula apresentadora e, ao mesmo tempo, você tem um mecanismo coestimulador que fica ali ao lado, né? É uma outra mecanismo chave fechadura que surge, que a célula apresentadora de antígeno tem, para que ocorra uma maior eficácia nesse estímulo. Isso ocorre principalmente com os linfócitos e as células apresentadoras de antígeno. Então, isso aqui fica, digamos assim, ele é feito de forma ineficaz, insuficiente, e com isso você não tem uma resposta imune completa. Aqui nós temos nesse slide todos os mecanismos, né? As células apresentadoras de antígeno, né? Aqui presentes, as células, os linfócitos T apresentando e como eles escapam da resposta imune aqui do lado, explicando, tá? Eu não vou me alongar mais, que nós já estamos com 54 minutos e terminamos esse capítulo aqui de neoplasias. Nós chegamos à terceira etapa, né? Terminamos e vamos agora para a próxima etapa, que é neoplasias 4, tá?